Usando inteligência artificial, aonde eu começo? Por onde eu começo? Olha, eu quero começar justamente por aí. Não importa o tamanho do seu negócio. Coisas grandes começam pequenas, né? Então esse ajuste de mentalidade, ele é muito bom. Olha, o AI, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para você alcançar tudo o que você quer e um pouco mais. Eu até falo assim que existe um conhecimento muito maior do lado de fora e uma possibilidade enorme de prosperidade, de soluções que a gente pode criar e de problemas a serem resolvidos. Tem muita coisa para fazer, mas assim, tantos produtos que vão ser criados já estão sendo criados. Então eu incentivo e digo olha, você é um microempreendedor, ou você quer começar o seu negócio, ou você já tem o seu negócio em operação. Eu acho que vale a pena fazer uma revisão qual é o seu produto. Se você tem um commodity, você quer escalar para algo, né, assim, escalável, para algo de escala, recorrência. Ok, pessoal, seja muito bem-vindo aqui no Royal Bcast. Esse podcast é um podcast para empresários e empreendedores na América e no Brasil. Você que quer vir para a América, é bom você entender como a América toca, como é que o business aqui nos Estados Unidos funciona. E você que está no Brasil e tem uma startup ou tem uma empresa de médio ou grande padrão, você vai aprender muito também com pessoas que vão estar aqui. Os meus convidados são pessoas qualificadas, validadas, empresários que têm muito a oferecer e muito para transferir a mensagem para você. Sempre lembrando com o patrocínio do Royal Business Center, né, e o Royal Mortgage, do nosso amigo Lúcio Santana, com mais de 20 anos de experiência na área de mortgage. Se você pensa em comprar uma casa, o Royal Mortgage com o Lúcio Santana com certeza é uma grande opção para você. Bem, no tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia. É sempre importante lembrar que para o empreendedor, a tecnologia ela tem que fazer parte do dia a dia do empresário e do empreendedor. Aquela pessoa que está começando um business, quando você tem dados qualificados, dados com confiança, quando você tem uma tecnologia trabalhando para você, você consegue ir muito além do que você fazia no passado. Tem uma tendência que o empreendedor ele tende a concentrar os esforços para ele mesmo. E muitas vezes ele tem dificuldade de delegar. Eu sei disso porque eu também tenho empresa, eu sei o que eu estou falando. Mas a tecnologia, quando bem aplicada, ela é de grande valia na mão do empresário que conhece e usa a tecnologia a seu favor. Para isso, eu trouxe uma pessoa que tem quase 15 anos de experiência na área de tecnologia, é empresário da área de tecnologia, trabalhou em grandes multinacionais também com conhecimento de dados e inteligência artificial. É um cara que eu gosto, joga tênis comigo, é um cara que eu ando junto, eu valido ele com certeza, e é nada mais, nada menos que o Marcos Simplício. Ô, meu irmão, obrigado. Tamo junto. Gente, é um prazer estar aqui, né, com vocês, aqui com o Royal Business. Legal. E eu tô super animado pra esse bate-papo aí. Não, vamos pra cima, cara. Eu sou entusiasmado com questão de tecnologia. Não, é bom, Isso né? É muito bom. Não, eu Obrigado tenho... pelo convite. Cara, você consegue traduzir a tecnologia de uma forma simples. Eu sou prova disso, porque eu ando com você, eu vejo, primeiro, como você é apaixonado e quanto você entende de dados e também de tecnologia para melhoria da qualidade do empresário. E você tem o skin of the game, né? Porque você também tem empresa de tecnologia. Sim. Então eu queria que tu desse dá um overview da tecnologia em si, que é a nova, e qual é o futuro, né, da humanidade na questão de tecnologia. E também depois vamos falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode impactar o business para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Claro. Bom, primeiro, assim, algo muito interessante sobre tecnologia, né, Alex? Hoje a gente está bem definido de onde a gente está no contexto atual. Eu gostaria de fazer um acesso anterior sobre as definições, que eu acho que a gente tem as grandes transformações globais e a gente fala muito sobre as revoluções industriais, que foram revoluções e são revoluções que ditam
os acontecimentos e os comportamentos de negócios ao redor do mundo. Perfeito. Então, as tecnologias, elas existem desde o fogo, onde eles começaram a fazer os primeiros... O fogo, as roldanas, as engrenagens, né? Mas quando a gente fala desses marcos, que são marcos extremamente cruciais na história, a gente tem a primeira Revolução Industrial, com o advento de motores a combustão. Perfeito. Né? O carvão e a geração de energia a partir de combustão, mostrou veículos. Basicamente, você saiu das carroças. Imagina a evolução daquilo, né? Exatamente, né? A cinética, né? Você transferiu aquela mecânica animal ou braçal, né? Para agricultura, transporte, logística, para motores de combustão. Isso foi uma grande disrupção. Junto com essas disrupções, a gente vai observar 3 grandes pilares que é fundamental para todo empreendedor, que é processo, pessoas e sistemas. Perfeito. Então, quando a gente tem, por exemplo, Ford, né, aqui nos Estados Unidos, que ele vem com os modelos de fabricação de veículos a combustão, você vê ele trazendo métodos de trabalho, onde ele vai ajustando as horas e o procedimento e como ele colocava essas pessoas na esteira para produzir os carros. Ele começou a entender que colocando pessoas repetindo determinadas tarefas, ele aumentava a produtividade, que aumentando o intervalo de... Então, são vários métodos de trabalho que são desenvolvidos junto com as tecnologias. Perfeito. A segunda revolução industrial vem com a eletricidade. E aí você tem Thomas Edison, eletrificação, equipamentos que a partir da eletricidade você tem aquecimento, iluminação. E aí vem uma série de dispositivos que começa a impactar a sociedade de maneira... Aumenta a qualidade de vida demais, né? Aumentou Demais. muito a qualidade de vida. Exato. E longevidade da população também, né? Aumentou a longevidade da população. Correto. Né? Existe vários estudos, né, que mostram que momentos de transição e transformação, ele tem os transitórios, que são os learning curves, né, as curvas de aprendizado, até que você começa a dominar aquela tecnologia de fato. Perfeito. Essa transição, ela é um processo desconfortável, digamos, para as pessoas, para a sociedade. Então, enquanto eles estão aprendendo a manipular os elétrons, os prótons e tal, a gente tem os procedimentos de segurança que vão sendo implantados, as metodologias, né? E aí até você chegar num modelo que você está mais comfortable, né? Você está mais confiável. Excelente. Então, isso aconteceu em todas as evoluções. Os ganhos e os impactos são enormes. Mas no processo você tem mais saldo positivo com uma transformação e ela é inevitável. E aí vale a lei do... né, a quem se adapta consegue desfrutar, né? Consegue ali continuar acompanhando essa transformação e prosperar. Porque esse é o fim, objetivo sem dúvida, de todo empresário. Perfeito. Né? E aí você tem as revoluções da terceira, que veio com a internet, os primeiros computadores, né, os métodos computacionais. Isso realmente trouxe muito poder, né, para enfim, comunicação, etc. Algo muito importante que vale citar é que as tecnologias, primeiro, elas têm um propósito e uma prioridade de uso militar, e depois elas começam a ser disponibilizadas para a sociedade. Então, existe muita tecnologia que já está sendo testada e que está sendo liberada. E eu já vou falar da onde nós estamos agora, que é a quarta. Né? Legal, perfeito. Na quarta Revolução Industrial, a gente tem o advento de 3 grandes pilares e a gente resume dessa forma. Assim, a concepção global, né, de todas as grandes players, speakers, né, que a gente tem ao redor do globo, que é o ABC, que é o AI, Big Data Analytics, and Cloud Computing. Então, para a gente traduzir isso tudo de uma forma... Hoje nós estamos no AI ainda, isso? Seria isso? A gente já está vivendo o AI com Big Data Analytics e o Cloud Computing. Acontece que o AI ele é o keyword mais falado. Porque, de fato, o AI ele é um componente de LLMs, né, de MCPs ali, enfim, são mecanismos de redes neurais e aprendizado de máquina que consegue aprender o que um ser humano faz. Por isso que quando a gente vai no ChatGPT, ele parece um humano falando, né? Que exato. É muito impressionante o jeito que ele fala, que a máquina fala com a gente. E uma curiosidade muito legal sobre o AI, né? Ele, não sei, já viu como ele nasceu? Ele nasceu a partir de um produto que o Google estava desenvolvendo, que era o Google Tradutor, Translator, que usava esses componentes de LLM e a partir dali eles
começaram as corridas, né? Alguém saiu do grupo do Google, fundou a OpenAI. Interessante. Trouxe o ChatGPT e o Google falou, bom, vou entrar no race também e já publicou Gemini. Interessante. E aí alguém saiu do time, a coincidência, né? Saiu do time da OpenAI e fundou Anthropic. E aí trouxe o Claude. Então hoje os 3 maiores modelos de AI, a gente pode falar que é ChatGPT, Gemini e Claude. E hoje as grandes corporações aqui nos Estados Unidos já estão praticamente absorvendo essas tecnologias até para criação de e-mails, avaliação de planilhas, vendo profit and loss, a parte de lucros e prejuízos. Está bem mais popular mesmo no mundo corporativo, né, Marcos? Sim. Acontece, Alex, que as grandes corporações já têm uma abordagem com os dados de uma maneira muito estratégica para tomada de decisão. Então, as empresas já vinham fazendo aquela migração de on-premises, que eram servidores físicos, para cloud computing, para transportar para um third party. E aí ele consegue focar a maior parte da sua energia no seu modelo de negócio, no seu produto. Então, você já tem os cloud computing, os data centers, processando essa infraestrutura toda de dados e de relatórios. E boa parte dessas tarefas de relatórios já vinham sendo automatizadas, né? Perfeito. Só que o componente do AI, especificamente de setembro do ano passado, de 2025, para esse ano, 2026, ele foi uma grande disrupção. Então, o ano que deu um boom foi de metade do ano passado para cá. Do Q3. Q3. Finalzinho do Q3, né? Início do Q4 para cá. Tá, então setembro para frente. Não, finalzinho de setembro. Ali foi que a gente teve bom um boom. E a população percebeu isso de um modo geral? Ainda não. Então tá, perfeito. As empresas, né, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, estão adaptando e gerando iniciativas AI para educar os profissionais de todos os segmentos, seja lá o time mais técnico, de engenheiros, ao time de negócios, para usar AI nos seus dias, né, nos seus dia a dias, para realmente automatizar tarefas, tomar melhores decisões, transcriptions de reuniões e tal. E tudo isso ainda está sendo educado. Porque a AI ainda está muito no fórum corporativo, né? Ele ainda não está naquele momento muito indivíduo, pessoa. Apesar que as pessoas usam o ChatGPT para curiosidades ou informação. Exato. Mas ela ainda não está da forma que o mundo corporativo usa, né? Exatamente, Alex. Dentro do AI existem várias ramificações. Hoje, o que a população tem acesso, e é só 4% da população que de fato 4%. Usa AI, né? A população global, ele está usando o AI mais para conversas informacionais, informational conversations. Então, ainda não conhece todos os recursos, ou é para AI generativa, para gerar uma imagem, ou para gerar uma pesquisa. Então, esse é o maior número de usuários estão nesse nível de... E esses 4% você acredita que é a curva natural dos early adopters? Ou existe muito medo de que o AI pode conhecer um pouco a minha vida e pode ser usado isso contra mim no futuro? Essa mistificação, esse mito? Ou é só o early adopter mesmo? É normal esse normal. Início. Quando a gente olha as revoluções industriais anteriores e tudo aquilo que foi construído, existe naturalmente, todo ser humano, um mecanismo de resistência diante de algo que é novo ou desconhecido. Perfeito. Por exemplo, a aviação. Então, o ser humano aprendeu a mais por erros a que se antecipar diante de algo que é desconhecido. Próprios veículos, até entenderem os procedimentos de segurança e ciência de segurança. Então, existe um medo, uma resistência da população em perder os seus empregos para o AI. O que eu já digo, eu sempre falo nas minhas redes, que o AI não vai substituir pessoas. Cara, isso é importante falar com o público aqui. Pode falar. O que eu digo é, o AI não vai substituir pessoas, mas pessoas que não se adaptarem ao AI ou não utilizarem AI nos seus dias a dia serão substituídas por outras pessoas. E você acredita que vai abrir novas oportunidades? Então, com certeza. Para aquelas pessoas que vão ser os early adopters vão beber água limpa? Seria isso? Vão beber água limpa.
Porque você tem uma curva, né? Vou trazer a fala do Jensen, que é o CEO da NVIDIA. Ele separa o global economy do AI em 5 layers, né? Em 5 camadas. O primeiro é energia. Energy. O segundo, a gente está falando de chips. Praticamente são as placas. Enfim, toda a parte eletrônica. Que é a terceira revolução industrial, mas precisa-se disso para que você tenha o seguinte, né? O próximo level. O terceiro que é infrastructure, os data centers. A gente vai processar grandes volumes de dados, você precisa de uma infraestrutura correta para isso. A gente está falando de Google, Amazon e Azure, que são os 3 maiores. Na medição do Gartner desse ano, de 2006, são os maiores provedores de computação em nuvem. O segundo layer que são os models, são os modelos AI. Então, é aqui que entra Claude, Gemini, GPT and others, né? Tem outros modelos aí, mas são os mais populares são e esses mais que utilizados você comentou. E que possuem maior precisão também, ainda na medição atual. E aí na última camada, que é o que realmente vai trazer a transformação da 4ª Revolução Industrial, a gente tem as aplicações, que são as startups. Então, quando você fala da água limpa, é justamente isso que vai acontecer. A gente tem as grandes corporações que estão se adaptando, mas elas têm uma tendência a ter uma dificuldade de acompanhar essa curva, ok? Então você precisa de ter uma atenção especial para as grandes corporações. E você tem as startups, que são empresas que vão nascendo com aplicações inovativas, disruptivas, e ela vem numa curva. Aqueles que estão se adaptando antes, eles começam a beber essa água limpa. Interessante. Em algum momento a gente vai ter esse cliff, que está previsto para daqui a 1 ou 2 anos. Então já tem uma previsibilidade. Que aí a gente fala de super IA e tudo. Hoje, com o Claude Opus 4.7, que é o modelo mais atual para desenvolvimento de software, de aplicações, você já consegue criar agentes autônomos, agents, né? Que seriam como pessoas executando tarefas com uma certa complexidade. A gente já vê isso, né? Que tem empresas americanas e uma em especial que é muito conhecida de todos, que já está trazendo robôs para tarefas do dia a dia. E você imagina a população envelhecendo, quão importante, e com a dificuldade de achar pessoas hoje para cuidar de certos serviços, quão importante vai ser para a terceira idade ter cuidadores automatizados? Olha, existem muitos temas ao redor disso, né? Exato. Mas eu assim, de uma forma muito direta, tá? Com certeza a tecnologia vai ajudar a população em vários aspectos, né? Os robôs, eles começam a trazer a 5ª Revolução Industrial, porque quando você tem AI como machine learning, como um computador que aprende uma tarefa e ele tem uma consciência, ele tem uma inteligência e ele consegue tomar decisões. E você começa a conectar robótica, que é cinética, operações, execuções de tarefas físicas, a gente vai conseguir quantificar pela primeira vez o maior ativo de todos, que é o data. Quando a gente olha os 50 maiores ativos do mundo, a gente tem ouro com 31 trilhões de dólares, você tem NVIDIA na segunda posição, você tem ali a lista dos maiores ativos, mas a gente não consegue listar quanto vale o dado ou a informação, porque ainda tem a tomada de decisão no humano exclusivamente. Mas quando você tem com AI Human in Loop, você tem humano e AI, você consegue quantificar a tomada da decisão. Porque você vai ter o dado, a decisão que foi tomada naquilo, em cima daquele dado de maneira mais precisa. E aí você consegue quantificar quanto que aquilo te salvou de custo. E aí você consegue justificar que essa informação, essa qualidade de dado, essa célula de inteligência, né? Aí você vai ter as métricas, a gente já tem algumas, né? Mas você tem uma célula, para simplificar, uma métrica que seria uma célula de inteligência para falar o quanto aquela implementação realmente gerou um impacto e quanto aquilo custou na ponta do lápis. E esse sinergismo entre o humano e a máquina, ela vai ter benefícios em todas as áreas ou alguma em especial, por exemplo, na área da medicina? Ou no momento que você tem um exercício repetitivo dentro de uma fábrica, ou área de tecnologia no sentido de
de inteligência, de armamentos? Onde que você vê que esse sinergismo humano e máquina vai ser bem visto? Porque hoje a gente vê na hora da medicina, os médicos, cara, eles estão aí fazendo horas de 24, 36 horas sem parar. E o erro, às vezes, acontece humano, né? Você acredita que vai ter benefícios também nesse sentido, provavelmente, entre o humano e a máquina? Absolutamente. Eu vou voltar no ano de 2017 ou 2016, quando eu tive uma visão sobre os dados. Eu sou engenheiro eletricista. Então, o engenheiro, o médico, que são profissões que você estuda muitos anos, né? Eu estudei 6 anos em engenharia elétrica. Então, o que acontece? No momento em que eu entendi, isso lá atrás, eu estou falando de 2016, né? Quando eu vi que relatórios de estatísticas que previam o futuro de um parque eólico, né, de turbinas eólicas, aerogeradores, por exemplo, quantas peças iam falhar para os próximos 6 meses, e você tem um budget de X milhões de dólares que você consegue designar para manutenção, para comercialização de energia, você tem uma disponibilidade de turbina muito maior, você tem a garantia do seu contrato, você tem o trust do seu customer. Quando você vê o impacto que um método computacional tem, eu não estou ainda falando de robótica, estou falando de uma análise estatística, um relatório estatístico, diante de uma contribuição de um expertise específico de pá ou mecânica, você vê o impacto disso na veia do business. A gente precisa concordar que a estatística, os métodos estatísticos e os métodos computacionais, eles são extremamente necessários para qualquer profissão, qualquer área, né? Perfeito. E aí, quando você traz robótica para medicina, já tem vários testes de cirurgias, inclusive, onde você tem uma precisão muito maior. É lógico que você tem faixas de segregações nas profissões. Existem médicos X level, né, e níveis, né? Mas quando você olha o grande impacto na sociedade, faz muito mais sentido você olhar o todo e tratar os pontos outliers de uma maneira específica em paralelo, até que a tecnologia tenha 100% de ownership. Não, perfeito. Cara, vamos falar um pouquinho também. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ver esse canal no YouTube, esse episódio no YouTube e também nas redes sociais, ele deve perguntar, poxa, eu tô vendo que esse é o futuro. Não tem como voltar para trás, cara, porque a tecnologia, a inteligência artificial, a robótica, ela veio para ficar. Querendo a pessoa ou não, ela veio. Então aí a pessoa pensa, poxa, mas eu vendo laranja na feira, ou eu tenho um small business, eu tenho um pequeno restaurante, ou eu tenho um small business. Como que eu faço, cara, para colocar ou ter uma vantagem competitiva do meu pequeno negócio usando inteligência artificial? Aonde eu começo? Por onde eu começo? Olha, eu quero começar justamente por aí. Não importa o tamanho do seu negócio. Coisas grandes começam pequenas, né? Então, esse ajuste de mentalidade, ele é muito bom. Olha, o AI, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para você alcançar tudo o que você quer e um pouco mais. Eu até falo assim que existe um conhecimento muito maior do lado de fora e uma possibilidade enorme de prosperidade, de soluções que a gente pode criar e de problemas a serem resolvidos. Tem muita coisa para fazer, mas assim, tantos produtos que podem ser criados já estão sendo criados. Então eu incentivo e digo para, olha, você é um microempreendedor, ou você quer começar o seu negócio, ou você já tem o seu negócio em operação. Eu acho que vale a pena fazer uma revisão de qual é o seu produto. Se você tem um commodity, você quer escalar para algo, né, assim, escalável para algo de escala, recorrência, você tem que usar a tecnologia, né? Sem a tecnologia, sem essa abordagem, você com certeza vai ter outros competitors que vão estar fazendo. Então, o que eu gosto de pensar? Você pode pensar por, olha, qual é o seu produto? Acho que é a primeira coisa. Tendo claro o seu produto, sua margem, vamos supor que agora você só quer olhar a tecnologia. Isso. É pensar em soluções que já estão no mercado, ter uma boa pesquisa de mercado, de como você está se posicionando com o seu produto de tecnologia e como você vai implementar esse produto, né? Você vai ter ali a estratégia e tudo certinho.
pensando muito sobre automações. Eu gosto de pensar sobre automação como um primeiro nível. Tá. Então, tudo que hoje você tem, que é uma tarefa manual, que você executa uma tarefa manual, como essa tarefa pode ser automatizada? Para que o seu analista, o seu profissional, ele invista tempo com coisas mais sofisticadas. Se você tem, por exemplo, um time de 10 analistas, né? E hoje eles gastam muito tempo elaborando o relatório, esse trabalho pode ser automatizado para você usar, para você ter esse analista aplicado em desenvolver melhor um produto, em desenvolver relacionamento com o cliente, em obter outras ideias, em criar. Porque o poder aqui vai estar na criação. Tá. E algo que eu gosto de trazer da cultura judaica, dos judeus, que eles são extremamente criativos. E como que eles gostam de fazer isso? Com debates, perguntas e discussões com o propósito de encontrar a verdade. Tá? Então eu gosto desse tipo de brainstorm. Eu acho que toda corporação tem que ter um brainstorm, um ambiente onde você proporciona tecnologia, proporciona novos horizontes. Você tem que ter um espaço dentro do teu ecossistema para você discutir esses tópicos que já não é só o futuro, ele já é o agora. Já é o agora, né? E desses brainstormings, você acha que a tecnologia seria, por exemplo, hoje dá para colocar dentro de uma inteligência artificial, você explicar, poxa, eu vendo um serviço. Okay. Vamos imaginar, o cara tem um serviço, o cara pinta, o cara lava carro, tá? E até como a tecnologia pode criação de... Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Por que criação de lead é algo importante para todo empreendedor? Muito bom esse tópico, eu gosto. Esse tópico é importante, porque todo mundo que tem uma empresa quer vender. Para vender tem que captar o lead, tem que conectar, conversar com o cliente, né? Como a inteligência artificial pode conectar o seu business ao cliente e trazer mais negócios? Muito legal. Esse tópico eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que eu tenho uma solução designada para isso. Legal. Né? No meu stack. Bom, mas eu vou falar de uma maneira aqui bem aberta para que todos possam. Bom, existe um speaker muito respeitado que é o Patel. Ele se não me engano, foi acho que pelo 3º ano consecutivo a 6ª maior empresa no ramo de marketing. E eles são extremamente disruptivos. Eles são americanos? Inovativos. Preciso... Mas é uma empresa global. Mas sim, os conteúdos deles são voltados para o americano. E eles são uma empresa global. E uma coisa que ele fala, que é muito interessante, é que a gente tinha o SEO, que é o Search Engine Optimization. Tá. Clique conversão, que é o modelo funil de vendas. Tá, o funil, o clássico, funil de vendas clássico. O Classic, que é o comportamento do usuário a partir do que ele navega e o que ele clica. E aí você vai o cara entrou no Instagram, clicou numa mensagem. Para pra gente abrir um pouco mais, tudo que o usuário faz, que ele clica, que ele acessa, que ele comenta, você tem um behavior, né, que a gente fala, que é o user behavior, é o comportamento do usuário. Tá. Então ele está entregando a sua inclinação. Ele pode estar 30% inclinado a comprar essa xícara. Perfeito. E aí você sabe como fazer a abordagem para ele comprar a xícara, basicamente. Mas a gente tem uma nova disrupção com o AI que mudou o SEO para o GEO, que é o Generative Engine Optimization. Existe já 40%, Alex, dos usuários presentes, não mais no clique conversão, mas nas plataformas AI através de AI citations. Então, antigamente, hoje como funciona? Hoje ele não tem os cliques, né? Ele vai no TikTok, observa o produto que ele quer, ele faz uma avaliação no Reddit, depois do Reddit ele vai no Perplexity ou ChatGPT e ele pergunta: eu quero uma sugestão de um copo, ou de um abajur, ou de um microfone, ou de uma mesa para o meu escritório. E a própria plataforma AI já faz toda a pesquisa, triagem, entrega para ele. Ele nem passou pela plataforma e comprou o produto. Cara, isso é muito comum hoje em dia. Eu tenho um amigo que ele comprou um carro, ele fez toda a negociação junto com uma inteligência artificial. Então, para quem quer vender mais, você tem o Goods, você tem aí o seu produto.
o comportamento do usuário não está no clique conversão mais, ele já está lá nas plataformas AI. Então você precisa entender o comportamento do usuário de outra forma. Cara, então essa situação que havia no passado e todo empreendedor já fez, que é você colocar um marketing pago, né? Você colocar orgânico. Exatamente. Então quer dizer que hoje, para você ser visto, não é só colocar dinheiro no Instagram, no Facebook. É você colocar informação que a AI possa coletar e entender que aquilo é uma informação confiável. Exato. Porque você não vai pagar para o ChatGPT te botar lá no topo da cadeia para te recomendar. Mas se você criar um site bem feito, uma informação bem clara e definida, a inteligência artificial consegue captar essa informação e passar para o cliente. Seria mais ou menos assim? Isto é uma parte do processo, né, do portfólio, e ainda tem uma curva, né? Como ainda está acontecendo, mas está sendo rápido. Né? A velocidade aqui precisa ser considerada. Essa transformação digital, ela é diferente das outras transformações. A velocidade é o que o Elon Musk fala de supersonic tsunami, que é um tsunami supersônico. Né? Perfeito. Então, por quê? Assim, eu acho que além da questão de como apresenta o portfólio, é entender exatamente o comportamento do usuário. E esse comportamento do usuário está nas plataformas. Então, se eu tenho um time de marketing hoje e eu quero entender o usuário para poder vender mais, pode ser dentro da minha própria carteira ou pode ser uma carteira externa. Eu preciso olhar o comportamento dele com a transformação do AI, nos AI citations. Lá nas plataformas AI é onde que a gente vai conseguir entender de maneira precisa, acurada. E isso serve para todos os business. Para todos os business. Pode ser um business de tecnologia, como pode ser um business de serviço, uma cabeleireira, qualquer tipo de serviço que tenha captação de cliente, a AI é o caminho. É o caminho. Ou você, assim, existem modelos específicos e tradicionais, mas o movimento ele é bastante disruptivo, ele é competitivo, as empresas já estão trabalhando dessa forma, então a adaptação ela é necessária. Perfeito. Para sobrevivência. Cara, eu queria aproveitar esse último final, esses últimos minutos da nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre terras raras. Legal. Porque é um tema que está muito, muito quente, tanto na TV como nas redes sociais, e as pessoas não entendem. Primeiro, não entendem o que é terras raras. Depois, não entendem como captar essas terras raras e depois como captar com tecnologia. Eu acho que os próximos minutos aí, acho que a gente podia discorrer um pouco sobre isso. Bom, terras raras é o segundo grande tópico, né? Junto com AI e outros tópicos que a gente tem acontecendo no mundo, como as próprias guerras, né? E realmente, bom, o que aconteceu? Toda essa produção de transformação digital e produção de computadores, sensores eletrônicos, né? E a própria demanda para você poder rodar todos esses modelos de AI, você precisa de data centers, né? Então, o que está acontecendo, Alex? Os gaps energéticos. Antigamente falava-se muito sobre energia limpa. Eu trabalhei na indústria de energia limpa, de aerogeradores, né? Mas hoje, como já foi até a fala do secretário, né, aqui nos Estados Unidos, que, cara, toda a energia é necessária e bem-vinda. Todo tipo, né? Por isso que a gente vê tanto, assim, petróleo, a busca né, e terras raras. Por que terras raras? Tem um componente das terras raras, que é o Thório 232. Basicamente, já teve aqui nos Estados Unidos em 1969, se eu não... if I'm not wrong. Foi já feita exploração de geração de energia a partir de terras raras, a partir do Thório 232. E eles chegaram num impasse, o projeto terminou, enfim, ali. Mas eles chegaram num impasse porque consumia mais do que produzia. A China, no ano de 2024, fez um ensaio por 10 dias. É por isso que eu falo, assim, já é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Para tentar resolver esse problema químico, né, na cadeia. Eu poderia até explicar a cadeia completa, mas a gente pode pular essa parte, mas enfim, ele consome mais do que produz. Portanto, não fecha a conta. Tem uma empresa dinamarquesa que é a Copenhagen Atomics, que eles estão com uma tecnologia super nova de reator com sal fundido, e eles estão mandando para esse ano para fazer um teste, um ensaio. Primeiro ensaio na Europa, na Suíça.
no Instituto PSI. Vai acontecer por 30 dias com 1% de capacidade para tentar resolver a questão do tório e gerar energia a partir do tório. Mas o tório, terras raras, né, que é um dos elementos terras raras e é o mais procurado, além de geração de energia, ele é matéria-prima, ele é 500 vezes mais abundante que o urânio, mais limpo, mais seguro, uma série de fatores são beneficentes com o uso do tório. Mas ele também é fonte e matéria-prima para equipamento militar. Né? Então a busca por terras raras virou tópico número 1 para resolver os gaps energéticos e demandar ainda mais data centers e computação e tecnologia, matéria-prima, e também bélico, né? É a questão mais procurada pelos grandes influenciadores globais, Estados Unidos, né? China, etc. Perfeito. Então, a gente tem os maiores reservatórios de terras raras que está na Rússia, Vietnã, China, Brasil. Acho que são os maiores, né? São lugares que não é tão fácil de acessar se nós pararmos para pensar, né? Exato. Então, nós temos uma solução específica para medição de terras raras. A gente consegue contar esse mineral. Então, vamos estressar um pouquinho esses últimos 5 minutos sobre essa... Porque a pessoa deve pensar, cara, tá bom, terras raras. Então tem alguns minerais que é para uso de energia e bélico. Como você captura essas terras? Primeiro ponto. E como a tecnologia pode salvar o dinheiro de empresas que têm que capturar essas terras raras, e muitas vezes as terras raras estão no meio da floresta. Exato. Ou em regiões remotas. Regiões remotas. O cara não vai pegar uma pá, né, e acessar ali. Então existe tecnologias hoje que fazem isso acontecer. Eu queria realmente entender quais são as tecnologias mais disruptivas na captura, não na captura, mas na identificação das terras raras hoje. Olha, Alex, nesse ponto eu tenho um orgulho de dizer que a gente tem uma solução já encaminhada, né, que já está sendo posicionada em demandas reais, né? Perfeito. Para fazer o escaneamento dessas terras raras. Hoje, como é feito? Eles mandam os geólogos para o campo, né? Eles usam piezômetros, né? Princípio piezométrico, são estacas, eles furam e por amostragem eles conseguem fazer a mensuração de evidências mineral. Isso leva um bom tempo também, né? Porque, cara, é manual praticamente, né? Pesquisa. Sim. Né? A parte de exploração, aí eles vão digging, né? Eles vão cavando e vão, a partir do que vai sendo encontrado, eles vão fazendo toda a quantificação de maneira muito manual. Manual. Então, nós temos uma solução que faz esse mapeamento com drones. Os drones são voados 100% autônomo. Então, a gente não tem pilotagem manual. Isso a gente acredita sempre na autonomia e automação. Perfeito. Então, esses drones voam autonomamente nessa área, que é a melhor forma de você escanear uma superfície de maneira pontual, né? Além da parte satélite, que é uma camada que a gente combina também. E nesses drones a gente tem uma fusão de sensores, né? Alguns sensores que a gente acopla nesse drone para ele escanear o subsolo. E o método que a gente usa para contar esse mineral são os métodos estatísticos, modelos de machine learning, AI, data, abordagem correta usando data centers, né? Provisionamento de cloud computing, né? Volume de dados muito grande. Sim. E aí a gente consegue fazendo cruzamento de imagem satélite com imagem de drones e com as evidências encontradas em campo, a gente consegue fazer essas medições. Hoje, a gente tem poucas empresas posicionadas dessa forma. Tá? Cara, qual é a diferença em termos de diagnóstico, report, um relatório, de levar geólogos e perfuração por amostragem versus drones autônomos que fazem um escaneamento preciso do ambiente? Qual é a diferença entre como se fosse Idade da Pedra e o automóvel? E o futuro? Olha, a gente gosta, né, Alex, como empreendedores, de sempre pensar em soluções que sejam escaláveis, altamente escaláveis, recorrentes e que você tenha um valor, um valuation realmente, né, para você ter um posicionamento aí disruptivo no mercado. Então, quando a gente pensa que você pode estar limitado por um volume, se eu voar um drone, 10 drones, se eu voar 100 drones, se eu voar 1000 drones, eu vou estar limitado.
Então a concepção do projeto ela já tem que nascer correta desde da sua concepção. Perfeito. Quando a gente fala que essa frota de drones ela é voada autonomamente, você já atingiu o primeiro layer, né? O método de coleta. Perfeito. Então, em contrapartida com um ser humano, com uma estaca, existem lugares que são impossíveis de você acessar com pessoas. Claro. A gente conhece projetos intercontinentais, onde você tem problemas com ambiente, áreas indígenas, e uma série de preocupações que precisam ser atendidas. Existem requirements. Então, o sobrevoo de drones, eu não vou dizer que ele é 100%, você vai eliminar todas as preocupações, mas com certeza absoluta, você tem uma forma de voar remotamente que elimina muito das preocupações que existem hoje. Né? Você vai coletar isso sem interferir o solo, você está sobrevoando a área. Nossa, que coisa então, boa. Cara. Aí já é muito subjetivo. A forma como a gente combina esses sensores, né, não foi feita em nenhum lugar do mundo. Ainda. Então quer dizer que a empresa na qual você é o fundador é uma das empresas no mundo disruptivas a fazer isso. A fazer isso. Cara, que legal, parabéns. E aí a gente usa os dados, porque o dado ele é o grande ponto aqui. Ele que traz a contagem. Então a gente consegue contar esse mineral no subsolo com 90 a 95% de acurácia usando modelos estatísticos. Meu Deus, 90 a 95%. E dos modelos, para ter uma ideia, um dos modelos que a gente usa é a inferência bayesiana, que foi usada no voo do Air France 447, que desapareceu no oceano, ficou perdido por 2 anos. Eles contrataram um grupo de estatísticos que usaram a inferência bayesiana, plotaram uma área no mapa, a gente não vai mostrar a imagem hoje, mas é um círculo que depois eles encontraram a caixa preta depois de 2 semanas no centro do círculo, bate exatamente no centro do círculo, que é a área de distribuição de probabilidade. Então a gente usa, um dos nossos 18 modelos é a inferência bayesiana, por exemplo. Impressionante. Que é o mesmo modelo que eles usaram para encontrar. Cara, esse tema é muito interessante. Vai eu vou te falar, cara, que tempo gostoso, cara. Que tempo bom que nós tivemos aqui. E, claro, foi um resumo que a tecnologia é muito grande, cara. É verdade. Nós aqui abordamos um pouquinho o resumo de cada etapa e também falamos um pouco de algumas partes da tecnologia. Exato. Teria muitos outros muito assunto para falar. E eu vou com certeza te chamar mais vezes, né, Marcos? Com prazer. Vou te chamar mais vezes. E digo mais, ó. Se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que o Marcos, ele também tem as redes sociais, que eu quero que você passe para o público nosso, dos empreendedores, as tuas redes sociais. E coloque nos comentários também qual é o tema de tecnologia que você tem interesse em ouvir, que aí eu trago o Marcos aqui e a gente continua conversando sobre tecnologia, porque esse é um assunto que não tem mais volta, é um assunto que nós temos que nos adaptar para sobreviver. Não é nem questão de é uma comodidade, mas é uma questão de sobrevivência quando a gente pensa no nível de concorrência que o mercado está. Então a gente precisa usar a inteligência artificial e toda a cadeia da tecnologia a nosso favor. Ô Marcos, qual é o teu último recado que você daria para esse episódio de hoje, para aquele empreendedor que está ouvindo você e começa a sonhar e pensar, meu Deus, o Marcos está muito acima do que eu tô hoje, eu pergunto sobre o tema, como é que está o clima no chat GPT e o pessoal já está falando de terras raras, meu Deus, eu estou muito perdido. Não existe que está perdido, é porque são modalidades. Qual seria o recado que você daria para aquele empreendedor que está começando com a tecnologia e tem muito desejo, mas não sabe como começar? Qual o recado que você daria para essa pessoa? Olha, Alex, eu vou pegar emprestado a fala de 2 pessoas, né? Com propósitos bem diferentes. Uma de mindset e outra de aplicação prática, né? Então eu vou pegar a fala de Albert Einstein, que diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento, sendo ele Albert Einstein. Isso me comunica que existe uma vasta oportunidade de a gente criar prosperidade, criar soluções, atender melhor os nossos clientes. Então, eu acho que essa é a primeira linha que eu gostaria de dizer do aspecto de mindset. E eu vou pegar também a fala emprestada de uma outra pessoa que chama Galileu Galilei. E aqui é uma aplicação prática e eu posso falar isso dentro do aspecto de data. Perfeito. Estratégia, posicionamento, que é mede-se o que é mensurável e torna-se mensurável o que não é.
Cara, você pegou dois grandes pensadores, né? Com certeza. Vou pegar emprestado dessas duas falas hoje. Muito bom, cara. Cara, que legal. E se as pessoas que querem te conhecer mais, querem seguir você, entender mais como a tecnologia muda vidas, como eles conseguem te encontrar? Olha, meu LinkedIn é Marcos Vinícius Simplício. Você vai me encontrar no LinkedIn. E você também vai me encontrar no Instagram também. É Marcos V Simplício. Eu tenho algumas coisas que eu compartilho lá que pode, de repente, estar no teu interesse. Você pode me encontrar dessas duas formas. Muito bom. Marcos, você dá consultoria também, né? Eu imagino que você conseguiria ajudar também pessoas, gostaria, né? Eu gostaria algo que eu gostaria de fazer, é de a gente selecionar, a gente fala com o pessoal da produção, né? Como que a gente pode colocar isso num layout para a gente oferecer uma consultoria para você. A gente fazer um assessment, no cost. Aí a gente vai realmente empoderar, enfim, o nosso objetivo, Alex, aqui alinhado com os princípios que a gente conhece, é realmente ajudar as pessoas, é compartilhar. Eu acho que no partilhar e no compartilhar a gente encontra realmente realização daquilo que a gente foi chamado, né? Pô, que maravilha. Vou ficar muito feliz aí de poder ajudar de alguma forma, poder ouvir você e contribuir com algum insight, algo que possa contribuir. Pô, que legal. Então, para você que está vendo esse episódio, você vai lá nos comentários do canal do YouTube e também nos cortes do Royal Bcast, aonde vai estar o Marcos Simplício dando essa entrevista. Você vai colocar lá, eu quero. E nós vamos aqui, junto com a organização do podcast, nós vamos contactar, vamos fazer um sorteio, porque eu acredito que vai ter muita gente que vai querer colocar tecnologia no seu business. Então eu acredito que vai ter muita gente comentando, eu quero, coloca lá, eu quero nos comentários. E nós vamos fazer um sistema de forma, um resumo para entender o que você faz e como ela pode se adaptar, e como a tecnologia pode adaptar para aquele que a gente entender que é o vencedor desse processo, a gente coloca o Marcos, que é um conhecedor de tecnologia, para fazer um assessment gratuito para a tua empresa. Cara, que legal. Então eu fico feliz que você está doando o teu conhecimento. Muito feliz. Olha, eu agradeço imensamente o convite, né? A Royal Business, a você. E agradeço também a vocês aí, né? Que vocês possam prosperar. Esse é o meu desejo, que vocês possam prosperar muito, né? E vão para a tecnologia. Vamos para a tecnologia, cara. Esse é o caminho. Então tá, pessoal. Com isso, finalizamos mais um episódio do Royal Bcast, através do empreendedorismo. Meu nome é Alex Zoc. Você pode me encontrar nas minhas redes sociais, tanto nas páginas do Royal Bcast ou Alex_Zoc. ZOCCHE, que você consegue encontrar no Instagram aí. E lembrando sempre a vocês que tecnologia muda vidas e muda empresas. Exatamente. Correto, Marcos? Exatamente. E ter as pessoas certas. As pessoas certas, porque a sua máquina não faz milagre. Você não vai perder o seu emprego, mas você tem que entender que a máquina... As pessoas certas, usando a tecnologia certa, com certeza. Com certeza vai. Até a próxima. Muito obrigado.